Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Iago Henrique e eu e meu grupo a gente vai apresentar nossa videoaula sobre o Wushu. O professor que nos orientou para a elaboração dessa atividade foi Alisson Pereira Batista. Bom, dando início, afinal, o que é o Wushu? O Wushu é um termo guarda-chuva que engloba todas as artes marciais de origem chinesa. Sua tradução ao pé da letra é artes marciais, mas a gente conhece como Kung Fu, cuja tradução é literalmente a conquista pelo esforço. Bom, o Wushu ele é uma luta de full contact formada por técnicas firmes e leves. As técnicas firmes consistem em defesas, cujo objetivo é ferir o oponente, e as técnicas leves são defesas cujo objetivo é meramente desviar os golpes direcionados a você. O Wushu, como um bom produto da cultura chinesa antiga, foi influenciado, ou melhor dizendo, alinhado com o taoísmo e o confucionismo. O confucionismo é uma espécie de expressão que só existe no Ocidente. Na China em si, ela seria chamada como o caminho dos sábios. É um conjunto de costumes e boas práticas que foi acumulado durante algumas das primeiras dinastias da China. Ele valoriza a lealdade, a harmonia, a ordem e o respeito aos ancestrais. E tem um forte componente de cosmológico, digamos assim, de explicação do universo, que se relacionar com o Deus do paraíso, ou está sempre tentando se elevar a essa condição divina através da moralidade interior. Já o taoísmo é uma religião dedicada à dualidade, por exemplo, ao yin e yang, entre diversas outras dicotomias. Pode passar. Confúcio foi o responsável por passar adiante a sabedoria acumulada entre as dinastias Xia e Zhou. Se acreditava que ele havia escrito os 5 clássicos, obras reverenciadas dessa filosofia, justamente por se acreditar que haviam sido escritos por ele. Elas tinham uma importância de contar sobre diversas práticas da época e era uma espécie de relato histórico. Em 2 dos 5 clássicos estão os primeiros registros documentais do Wushu e de uma espécie de proto-wrestling chinês, provavelmente escritos durante a dinastia Zhou, que foi entre 1046 antes da Era Comum e até 256 antes da Era Comum. No entanto, evidências arqueológicas sugerem que sua origem foi há mais de 4.000 anos atrás. Tudo bem. Agora, sobre dois pontos importantes na história do Wushu, sendo eles o estabelecimento do Templo Shaolin e a revolta dos Boxers. Bom, o Templo Shaolin ele possui uma tradição budista que foi firmada pelo seu primeiro abade, um monge indiano chamado Buddhabhadra, e o segundo abade foi Bodhidharma, criador do Zen Budismo, um amálgama do budismo e do taoísmo. Bom, o templo foi estabelecido em 495, durante a Era Comum, e ele abrigou uma grande conversão de chineses ao budismo, graças à desobrigação por parte do governo de que os budistas seguissem algo que não fosse sua fé. Essa é uma imagem de como acontece o treinamento com Bo dentro dos templos. E o Wushu, ele pode ser dividido em várias categorias, mas os dois estilos principais são o Wushu interno e o externo. O Wushu externo foi consideravelmente desenvolvido no Templo Shaolin, e o seu maior foco era nas valências físicas do praticante, como, por exemplo, seus músculos. Já o Wushu interno se foca no desenvolvimento do Qi, que é o conceito de energia vital chinês. Essa energia ela pode ser encontrada em todos os seres vivos, porém o que há também quem associe com a respiração. Bom, vamos falar sobre a revolta dos Boxers. Em decorrência da derrota chinesa na Guerra do Ópio, os portos chineses e Pequim foram abertos à força para os comerciantes estrangeiros. Em 1900, os lutadores de Wushu de uma seita religiosa se revoltaram violentamente contra esses estrangeiros e também contra chineses convertidos ao cristianismo. Seus atentados chegaram a receber apoio do Império.
Posteriormente, a exposição da China ao exterior levaria à esportização da luta. Isso porque essa revolta dos boxers gerou uma forte represália europeia, fazendo assim com que os portos fossem ainda mais abertos, enfraquecendo a dinastia Qing, que era aquela vigente na época, e culminando na proclamação da República. E assim foi expandida a influência europeia na China e assim também a expansão do Wushu. Sobre sua esportivização e sua expansão. Iniciado em 1912, com a ascensão da República Chinesa, a queda da dinastia Qing e problemas devido à invasão japonesa e à Guerra Civil Chinesa. Bom, a República decidiu incentivar a prática de Wushu como uma forma de fortalecer a identidade e o orgulho nacional, mostrando que seu povo era um povo forte. Porém, em 49, com o fim do período republicano, foi iniciada essa esportivização. O governo decidiu regulamentar e tentou padronizar a luta, tentando dar fim às práticas das seitas individuais, criando o esporte que hoje a gente conhece como Wushu. Bom, em 1958, com a ascensão do Partido Democrático da China, foi criada a Comissão Estatal Chinesa para a Cultura Corporal e Saúde, que desencorajou a prática de escolas independentes e tentou, mais uma vez, padronizar e regulamentar o Wushu para poder, posteriormente, adicionar ele ao currículo escolar e universitário. Porém, essa comissão encontrou seu fim em 1998, como uma tentativa de despolitizar e voltar à prática de Wushu, mais para uma visão internacional e comercial. Wushu nas escolas independentes. Existem centenas de diferentes modalidades de Wushu, que são classificadas pela sua família, sua escola ou a sua seita. Existe uma ampla variedade cultural entre elas. Alguns estilos se inspiram no movimento de animais, outros em mitos. Também existem vertentes que têm a sua própria religião, por assim dizer. O Wushu competitivo ele é composto principalmente pelo Taolu, que é uma luta coreografada, mais voltada para o espetáculo e o esporte. E também o Sanda, que se similariza muito com o treinamento de sparring, que é uma simulação de luta com regras para evitar que os participantes possam se ferir gravemente. Além disso, também há outras técnicas como defesa pessoal e a quebra de objetos rígidos, além de outras modalidades. Bom, essa é a imagem da campeã mundial de Wushu, a Lin Fan, fazendo uma formação com a espada. Vamos falar brevemente sobre a moral marcial, também chamada de Wudê. É um código de conduta que os lutadores de Wushu devem seguir para estarem de acordo com essa cultura confucionista que existe no cerne da moral chinesa. Eles valorizam bastante a confiança entre o mestre e o aprendiz, a humildade, o respeito, especialmente aos mais velhos, a honra, que é um comprometimento com a harmonia social e os valores dessa sociedade, as virtudes, que são principalmente a serenidade, a coragem, a prudência e a justiça. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela disponibilização do seu tempo e a sua paciência e por ter assistido até aqui.